Vamos agora ter a participação do prefeito de Rio das Ostras, Carlos Augusto, entrando aqui no nosso estúdio. Nós vamos conversar um pouquinho com ele sobre os 100 dias de governo. Prefeito, pode entrar, pode ficar à vontade. Seja bem-vindo aqui ao RJ mais uma vez. Boa tarde, jovem. Tudo bem? Tudo bem. Entra, pode ficar à vontade. Boa tarde. Senta aí com a gente, vamos bater um papo, falar sobre esses 100 primeiros dias de governo. Prefeito. Passaram rápido, né? Passaram, né? Passaram então rápido. vamos conversar sobre eles. Prefeito, em tempos de delações, né, não posso deixar de começar com relação ao Odebrecht, né? O senhor assinou um contrato com a Odebrecht de 600 milhões de reais para saneamento básico em Rio das Ostras. Tudo bem que as obras começaram no governo seguinte, mas a assinatura do contrato foi na sua gestão. O senhor sabia que para esse tratamento, porque pelo IBGE, Rio das Ostras tem 29% do esgoto tratados. O senhor sabia que esse contrato era para uma porcentagem tão baixa assim, já que a média do estado é de 78%? Ouso discordar de você, Ana Paula. Esse contrato foi assinado no ano de 2004. Nós assumimos no ano de 2005 para a construção do emissário submarino. E Rio das Ostras, a cidade que mais cresce no Brasil, nós tivemos que dar continuidade, mesmo sabedor de que em 2005 nós não estávamos ainda preparados para uma obra em torno de 100 milhões, que foi a primeira obra, a obra do emissário. Nós, quando assumimos em 2005, nós encontramos um contrato assinado pelo prefeito anterior, o Benedito Júnior, que foi assinado em fevereiro de 2004, e a obra, o contrato é feito em novembro de 2004, com um próximo de 10 milhões pagos pela Prefeitura de Rio das Ostras com a CBPO. E aí nós tivemos que dar continuidade, construímos o emissário submarino, a estação de tratamento de esgoto. No ano de 2006, aí sim, no meu governo, nós fizemos a parceria público-privada. Por quê? Se nós tínhamos o emissário submarino, tínhamos uma estação de tratamento de esgoto, tínhamos a cidade que mais cresce no Brasil, sem saneamento, nós precisávamos de um incremento de investimento. E aí, no Cidade Praiana, Jardim Miramar, Cidade Beira-Mar, bairro Nova Esperança, bairro Ouro Verde e Jardim Marileia, nós fizemos a maior extensão de rede que houve no interior do estado do Rio de Janeiro, com a parceria público-privada. Mas ainda está com uma taxa tão baixa, por quê? Porque no ano de 2013 até 2016 não houve investimento nenhum, nenhum metro de manilha foi colocado e nós agora estamos agora num questionamento jurídico com a empresa ambiental, Odebrecht Ambiental, que agora foi vendida para o grupo Brookfield, onde nós estamos fazendo com que o contrato de que eles pegaram com o BNDES, nós estamos cobrando na justiça de que a parceria que eles conseguiram com juros menores no BNDES... 18%, né? Eles conseguiram por 2%. Isso, está sabendo bem. Então, o doutor Renato, inclusive, passou isso para a InterTV há poucos dias. Então, nós estamos com essa diferença, fruto de um estudo de nossos servidores da prefeitura, e nós vamos fazer com que o município tenha resgatado esses 100 milhões e nós possamos logo continuar a obra. Já que o senhor falou no doutor Renato, que é o seu procurador, não é? Isto. Ele comentou com a gente que existe a possibilidade da cobrança de uma taxa de esgoto. É muito Você acha justo com a população justo. que já pagou por esse dinheiro, por esse tratamento, e ainda vem mais uma taxa? Veja só, Ana, quando nós investimos o dinheiro de toda a cidade, que eram recursos dos royalties, ponto. Hoje nós temos algo em torno de 35% da população que é atendida e 65% não é atendida. Como os recursos dos royalties diminuíram, é momento daquele que hoje é beneficiado, ele também contribuir para que nós possamos fazer com que esse recurso continue o projeto de ampliação da rede de esgoto da região, que é uma região turística e precisa Já tem uma continuar definição dessa taxa, de quanto que vai ser? Ainda não há essa definição, estamos em entendimento, mas a princípio, como é em Cabo Frio, como é em Búzios, como é em São Pedro da Aldeia, as pessoas que têm o esgoto, são atendidas por esgoto, elas pagam então a taxa vai existir essa taxa. Igual à taxa de água. E aí é justo. Prefeito, no início da sua administração, o senhor decretou, né, calamidade financeira, estava com uma dívida de 300 milhões de reais, aí veio aquele comboio também com a diminuição da queda dos repasses dos royalties do petróleo. Com esse decreto de estado de calamidade, o que o senhor economizou e o que o senhor investiu com o que economizou?
Invejo o Luciano. O Luciano falou agora há pouco sobre que está pagando dívidas, não é, Luciano? Rio das Ostras, nós estamos pagando dívidas de contratos anteriores, estamos racionalizando os custos. Estava vendo anteriormente, tenho acompanhado muito o trabalho da InterTV, com todas as prefeituras, todas as administrações estão racionalizando, tanto na folha de pagamento quanto na diminuição de contratos. Contratos, por exemplo, como a empresa Mississippi, que é da limpeza dos próprios da saúde, eram de 650 mil, nós trouxemos para 390 mil reais. A empresa de lixo, que era algo em torno de 1.400.000, está em 1.050.000. Então, nós estamos racionalizando, cobrando das empresas que sejam mais eficazes, eficientes, a um custo que se adeque ao orçamento de Rio das Ostras. E nós vamos agora até de primeira mão, passar para você, nós vamos prorrogar o período de calamidade administrativa, justamente porque a grande maioria da dívida que nós encontramos da Prefeitura de Rio das Ostras, os contratos não estão juridicamente, vários das dívidas são TAC, termo de ajuste de conduta, não houveram contratos, não houveram, alguns nem o aceite da nota fiscal assinada tem. Então, nós vamos continuar nesta apuração, pagando os compromissos atuais e avaliando as dívidas anteriores. Vamos lá, agora eu quero o poder de síntese do senhor, que eu quero que o senhor responda pelo menos essas três que são importantes. Sim. Responda para mim rapidamente, veja se o senhor consegue. Servidores estão sem reajuste, UPA, que estava sem funcionar, quando que ela vai funcionar? Que ela foi construída em 2013 e não funcionou ainda. E a Orla da Tartaruga e Orla Abricó. Servidores. Nós estamos trabalhando para, se Deus quiser, na database nós possamos fazer com que os 3 anos de reajuste não acontecidos, pelo menos este ano vai acontecer. A UPA, o que aconteceu foi que quando construída não houve um planejamento para que fosse próximo do hospital, porque desta maneira nós teríamos o atendimento de emergência, média complexidade e o hospital. Então, hoje nós temos uma distância. Nós vamos fazer com que a UPA seja inaugurada agora no 2º semestre, fazendo com que o hospital e o pronto-socorro façam o atendimento, mas a UPA principalmente porque nós temos já estudos que próximo de 40% dos atendidos hoje no nosso pronto-socorro e no hospital são de região pós a ponte, que é na área do âncora. Nós vamos fazer. Agora, Tartaruga e Abricó. Tartaruga e Abricó, nós temos agora um estudo já em busca de aprovação no INEA, para, junto ao governo federal, buscarmos recursos para fazer com que toda aquela bela orla tenha esse amparo federal para que aquelas pessoas que ali moram, ali residem, sejam protegidas. E estamos de volta aqui com o prefeito de Rio das Ostras, Carlos Augusto, com a sua participação. Fernanda já separou, tem várias perguntas, né, Fernanda? Tem sim, prefeito. Como sempre, a gente fica feliz com a participação de todo mundo. Muito obrigada, viu, pela presença. Então, olha só, já falamos de reajuste, né? Mas a Letícia Rangel, ela pergunta se o senhor pretende retomar benefícios que foram cortados de servidores. Entre eles, ela cita aqui gratificação por assiduidade e regência de classe dos professores. A regência de classe não foi retirada. A regência de classe agora é o primeiro mês, porque o início das aulas foi em março, nós tivemos que adiar o início das aulas, porque as escolas não estavam em condições de receber nossos alunos e nossos servidores. Mas eu tenho orgulho de todos os ganhos, todos os direitos, todos os benefícios dados aos servidores de Rio das Ostras foram em gestões anteriores às minhas, de 2005 até 2012. E nós vamos, após passarmos por essa travessia, nós vamos fazer com que novamente aconteça essa realidade de motivação, de respeito e de compromisso com os servidores de Rio das Ostras. Essa travessia que o senhor diz... São esses momentos difíceis de equalizar uma dívida que é praticamente da metade do orçamento. 200 milhões, nós temos uma previsão de orçamento de arrecadação de 450, 460 para esse ano. Eu acredito que, primeiro, qual foi a nossa estratégia administrativa? Estancar a hemorragia administrativa, fazer com que a máquina funcione priorizando saúde, educação, segurança e infraestrutura da cidade, para que nós possamos atrair novamente investidores, turistas
e Rio das Ostras voltar a estar entre os picos da cidade de qualidade de vida. Certo. A Cristina pergunta se o prefeito pretende acertar os salários que estão atrasados, segundo ela, há 4 meses, de quem trabalha no projeto Vencendo Barreiras, que é voltado para portadores de necessidades especiais, e também o projeto Felicidade. E ainda sobre esse assunto, a Carolzinha quer saber se há previsão para o retorno do projeto para esporte também, para pessoas com necessidades especiais. Carolzinha é um doce, Carolzinha é a nossa cidadã número 1 da natação em Rio das Ostras. Mas dizer o seguinte, são os benefícios do Vencendo Barreiras e dos idosos, que já estavam preparados desde outubro do ano passado. Nós ainda não tivemos recursos para fazer com que essa fonte volte a ser iniciada, mas breve nós vamos fazer. Então, nós estamos o seguinte, priorizando remédios, investimento na educação, combustível para que toda a prefeitura possa se mobilizar e fazendo com que aquelas necessidades mínimas aconteçam. Me tira só uma dúvida, prefeito. Esses 2 projetos aqui citados primeiro, um para portadores de necessidades especiais, que é o Vencendo Barreiras, e o Felicidade, eles continuam funcionando, mas as pessoas estão sem receber? Seria isso? Não, são beneficiados por este programa financeiramente. Isso é bem bolsa, eles estão acontecendo, são bolsas que não estão sendo viabilizadas. Agora, eles estão acontecendo dentro do apoiamento da Secretaria de Bem-Estar, mas o retorno financeiro é que não está acontecendo no momento. Certo. Sobre infraestrutura, a Maria Aparecida quer saber por que as ruas do bairro Jardim Bela Vista ainda não foram asfaltadas e não tem esgoto. A Silvia, do bairro Extensão do Bosque, pergunta se o prefeito pretende reformar os parquinhos da cidade. Segundo ela, estão em uma situação lamentável. E o Anderson, que mora na rua Sicília, no bairro Viagem, diz que o local está com as ruas também muito esburacadas e que ficam intransitáveis quando chove. Alguma medida para esses locais? Fernanda, estamos retornando o patrulhamento das vias não asfaltadas. Nós já fizemos parte do bairro Âncora, o loteamento Âncora, nós fizemos agora o Enseada e o bairro Colinas, parte do Colinas nós estamos também fazendo. O que acontece é o seguinte, ficaram 1 ano sem serem patroladas as ruas em Rio das Ostras, então estamos correndo atrás desse prejuízo para os moradores, mas é nosso compromisso. O secretário de Obras, Newton, já está com 2 equipes e nós vamos viabilizar para que mais equipes agora, no mês de maio, nós possamos ter. Esse processo depende de equipes para trabalhar, não de nenhuma licitação? Recursos, nós temos os contratos, dependem de nós racionalizarmos os recursos, tirarmos de algum lugar, cobertor curto, tirarmos de algum lugar para fazer com que essas vias sejam patroladas. Mas já estamos fazendo e vamos atender principalmente. Agora, quanto à questão do asfaltamento das ruas, eu tenho que cada vez ser mais realista em reconhecer que vai demorar um pouco. Nós não podemos agora. Inclusive, o que eu ia comentar com o senhor aqui, o asfaltamento também não, chega a ser uma necessidade, chega a ser essencial, né? Porque pode causar acidente, né? E é importante para a administração, por isso que eu me orgulho de, em gestões anteriores, termos feito o maior projeto de asfaltamento que já houve em Rio das Ostras, porque quando rua asfaltada, não existe a necessidade de patrulhamento, de comprar material e ficar naquele serviço que é praticamente paliativo, porque patrolamos ruas durante uma semana, uma chuva praticamente destrói tudo aquilo. Sim. O nosso desejo é justamente pavimentarmos. Certo, prefeito. Outro morador aqui questiona se vai haver investimento para que os jovens que saem das faculdades, são 2 na cidade, né, segundo ele, consigam entrar no mercado de trabalho. Ele diz que não tem campo, que as pessoas não conseguem emprego depois que se formam. Nós estamos atraindo novos investidores para a Zona Especial de Negócios. Já temos o cadastramento daqueles que estão trabalhando e comprometidos com a política de investimento da cidade, que é gerar ISS. Com certeza, com a atração dessas empresas, eu me orgulho muito, porque nós já tivemos reuniões semana passada com o grupo MRV, que mais 3 empreendimentos com próximo de 400 apartamentos, cada um deles já vai se instalar na cidade. O Hotel Bristol está para agora, estamos fazendo no zoneamento do município para ver qual o local onde nós teremos a oportunidade de ter o Hotel Bristol em Rio das Ostras.
a esperança está voltando para aqueles que acreditaram um dia em Rio das Ostras. Certo. Em breve a geração de empregos, principalmente com o retorno que eu acredito no segundo semestre do petróleo, do investimento do petróleo, a nossa região voltará a ter oportunidades para todos. Certo. Prefeito, rapidamente, que o nosso tempo até já estourou. Vou fazer uma última pergunta, porque foram muitas pessoas que falaram sobre isso. Uma empresa chamada Mississippi, que presta serviço na área hospitalar, né, para a cidade, estariam sem receber cerca de 160 pessoas. Alguma medida para isso? Estamos cobrando da empresa porque nós fazemos o pagamento e, lamentavelmente, a empresa não faz o pagamento a seus funcionários. Essa empresa foi que eu falei com a Ana Paula, que nós tiramos de um custo que era de R$650 mil para R$390 mil. E nós estamos cobrando agora de que nós só vamos fazer esse pagamento se eles mostrarem que estão pagando aos servidores, aos funcionários das empresas dele. Perfeito. Tudo com muita transparência, com racionalização de custos, fazendo com que a Rio das Ostras volte a ser uma das cidades em qualidade de vida que todos nós desejamos. Muito obrigada, prefeito, pela participação mais uma vez. Também obrigada a todo mundo que participou, sempre muito bem-vindas as perguntas. E a gente repassa depois aqui para o prefeito, porque a gente não conseguiu perguntar. Eu quero agradecer ao Grupo InterTV, Ana Paula e a todos vocês, a oportunidade de estar falando para toda a região praticamente, mostrando que nós estamos trabalhando com seriedade na nossa Rio das Ostras. Obrigada, Fernanda, pela sua participação. Prefeito, boa sorte daqui para frente. Foram só 100 dias, né? Só um pouquinho 100 mais, dias, né? isso. Um pouquinho mais. Há um caminho longo ainda Viremos pela frente. com boas notícias nas próximas vezes. É só Assim convidar. espera, e a população de Rio das Ostras mais ainda espera por isso, né? Isso aí, com certeza.